Boa noite a todos, meus amigos e minhas amigas. Prazer muito grande estar aqui de volta. Na verdade, nessa atividade aqui, pela primeira vez, né? Vamos estar aqui nos evangelhos, nas atividades da sexta-feira, a fluidoterapia. E fico muito feliz de estar aqui participando desse trabalho, né? Convidado pela nossa amiga Rosiane. Tem Rosane e tem Rosiane, né? E também quero dar um alô para o pessoal que está assistindo a gente pela TV, né? Pela nossa web TV, pelo Facebook, pelo YouTube. E espero que a gente possa ter esses momentos de integração e de muita sinergia. Tá? Na verdade, eu vou falar sobre um capítulo que vocês não leram, né? Eu já começo a dar premissa que o que eu falar vocês acreditam. O livro base de caminho, o capítulo base do livro Caminho, Verdade e Vida, que é uma das muitas obras do Espírito Emmanuel. São os pockets, né? Naquela época não se falava em pocket, agora está na moda, né? Pocket, uns livrinhos assim pequenos do Espírito Emmanuel, são livros muito interessantes. Tem o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinhas de Luz. São comentários desse extraordinário espírito que era o mentor de Chico Xavier, aquele que lhe orientou os passos nessa caminhada aqui na Terra, no desenvolvimento da sua mediunidade, e faz comentários preciosos acerca de trechos do Evangelho. E particularmente eu vou só ler o trecho do Evangelho, para não ler o capítulo todo, né? Que diz o seguinte: precisa dos óculos, porque senão eu não leio. Dá uma licença aqui. A idade já chegou. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. João capítulo 13, versículo 8. Eu vou ler de novo, para que a gente fixe a ideia que está aqui. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Veja a fala do mestre para o discípulo. Só para variar, Jesus, como verdadeiro mestre, como todos os mestres espirituais que a gente tem conhecimento, Buda, Krishna, só para citar alguns, a grande lição da humildade sempre presente. O verdadeiro mestre nunca se coloca numa posição de superioridade. Até porque ele sabe que a superioridade é uma ilusão. E por que é uma ilusão? Porque o espírito evolui continuamente. E se você hoje está numa posição evolutiva, é apenas um estágio. Amanhã você poderá estar mais, a mais, a mais. De tal maneira que o conhecimento é algo que avança na medida que o espírito progride, e a sua capacidade moral também. Não é à toa que Sócrates, que era um mestre do conhecimento e da filosofia, dizia: só sei que nada sei. Pelo menos essa frase dele eu sei. Eu não sou muito bom de mitologia, mas essa eu sei. Só sei que nada sei. Expressando na sua suprema ignorância, a sua suprema sabedoria. E Pedro tenta se rebelar aqui contra Jesus, para variar, porque ele era dotado de uma personalidade forte, nós sabemos. Talvez por isso tenha sido escolhido por Jesus para liderar o grupo. Talvez depois entenderam que ele deveria ser o fundador da Igreja Católica Apostólica Romana. Era um espírito irrequieto, de temperamento forte, várias vezes tentou impedir Jesus de estar justamente com todos aqueles que ele gostava de estar,
aqueles renegados, aqueles, sabe, colocados à margem da sociedade. Se zangou quando Jesus disse que ia jantar na casa de Zaqueu, o cobrador de impostos, né? Porque você imagine, desde aquela época, o cobrador de impostos não era uma coisa bem vista. Ainda mais que os judeus eram dominados pelos romanos, já sofriam com os romanos, ainda tinha que pagar imposto. Então os cobradores de impostos eram... Aí Zaqueu foi chamar Jesus para jantar na casa dele, os apóstolos ficaram loucos, né? Não, o senhor não vai jantar lá. Não é possível, senhor. Mas por que não? E é lá que ele dá aquela célebre fala sobre a reencarnação, né? Que está, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo. E era assim, Pedro era muito temperamental. Na noite fatídica, na prisão de Jesus, e aí Jesus disse, você vai me negar 3 vezes? Ele disse, não, eu não vou negar não. Jamais, antes do galo cantar. Eu não sei se é por isso que tem a missa do galo, é por isso? Mas tem a passagem, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Não, eu não. Eu que já assisti muito filme sobre Jesus, principalmente na Semana Santa, hoje não se passa mais, né? Eu já assistia quando era criança, quando era jovem. Passava, toda Semana Santa passava a vida de Jesus. A gente ia vendo essas passagens todas. Além de frequentar a igreja na época na minha infância, eu frequentava a igreja católica, ouvia as passagens e eu via também nos fios, né? Então eu conheço um pouco Pedro, né? A gente já vai ver uma versão dele diferente no livro Paulo Estevão, né? De Emmanuel também, um livro belíssimo, extraordinário. Quem já teve a oportunidade de ler aqui Paulo Estevão? Estão perdendo, né? Excelente livro, fantástico. Para mim, o melhor dele, né? Paulo Estevão, um livro extraordinário, psicografia de Chico Xavier. E ali a gente já vê um Pedro mais adocicado, né? Um Pedro mais, já passou vergonha, com essa coisa de não negar, negou, depois ele caiu a ficha, né? As coisas que Jesus dizia a ele, depois ele lembrando, na hora ele se rebelava, mas depois aceitava. Então, aí a gente vê uma mensagem que é a sublime mensagem dos grandes mestres espirituais. Você não vai lavar o meu pé? Ou eu não vou lavar o pé do meu mestre, por que não? Ou vice-versa. Qual o simbolismo que está por trás disso? Que não a humildade. Que é a base da evolução espiritual. Como nós podemos entender um espírito evoluindo se ele não admite a sua ignorância? Para que servem as encarnações se não para proporcionar a esse espírito todos os aprendizados que ele necessita, que eu preciso, que você precisa, para encontrar a felicidade? Na escola da vida, a reencarnação representa essa oportunidade de ir e voltar ao plano físico, para que o espírito aprenda sobre as leis da vida, leis físicas, naturais, e as leis morais, que essas é que fazem com que eu e você tome sofrimento atrás de sofrimento, porque se a gente soubesse como funciona o universo, se a gente já soubesse, mas não é uma questão de conhecimento, de ler 1 tonelada de livros, uma pilha de livros, não. É bom ler, não é? Aliás, o Espiritismo dá essa oportunidade a mim, a você, de estudar sobre os fenômenos da vida, sobre o entendimento de que você é um espírito imortal, de que você está aqui reencarnado, que você não está aqui na primeira vez, que você não foi criado no ventre da sua mãe. Não foi. Você não foi criado. Seu corpo foi criado, mas você não. Você preexiste. Eu e você preexistimos a essa experiência aqui. Já trazemos uma história.
Trazemos um conjunto de tendências que foi estruturado ao longo de muitas e muitas vidas. E não são 2 nem 3, né? Tem gente que pensa que começou a reencarnar no século XV. Aí tem o quê? Tomando como base, se você descansar lá uns 50 anos ou 100 lá no mundo astral, aí você teve o quê? 3 reencarnações? Se você começou a reencarnar no século XV. É muito mais antigo. O espírito, centenas de reencarnação. Até chegar nesse estágio. Olha só, vocês, onde vocês estão agora? Vocês estão num lugar onde se fala dessas coisas. Quanto vocês andaram e eu andei para estar aqui? Não que eu esteja numa posição privilegiada. Eu até fico meio encabulado de falar aqui de cima, porque dá um ar de superioridade para o palestrante que não me cabe. Não tem problema. Para ser melhor visto, o pessoal lá de cima também, temos um casal ali que está sentadinho. Pelo menos você está acima de mim, né, amigo? A gente nivelar aqui. Então, é uma troca, sobretudo, né? Não existe esse lugar. Veja, estamos falando aqui de lavar pé. Estamos falando de humildade. Então não cabe. É como aquele discípulo, aquele rapaz que foi procurar um mestre. Né? Ele foi procurar um mestre, que falaram para ele que o mestre sabia de muitas coisas. Ele viajou com a mochilinha dele. Ele queria fazer perguntas. Ele soube que tinha um mestre tal, muito famoso, muito de muita sabedoria. Ele queria fazer algumas perguntas. Então ele viajou com a mochila dele, procurando, até que ele chegou numa cidade, e essa cidade começaram a lhe dar informações onde era essa casa, que ele podia encontrar esse sábio. E aí ele foi, dobrou uma esquina, dobrou outra, caminhou, até que chegou num bairro, ele viu uma casa grande, assim, um jardim bonito, e aquela casa, disseram, é ali. Aí ele disse, finalmente encontrei a casa do mestre e tal. E aí ele foi, se dirigiu àquela casa bonita, né? Um jardim bonito. Só que quando ele entrou na casa, ele tomou um choque, né? Porque a casa era grande, mas estava toda vazia. Não tinha nada dentro. Ele achou estranho, né? Uma casa tão bonita, jardim e tal. E a casa vazia, não tinha nada. Ele até acho que o mestre não estava lá, porque ele ficou procurando onde é que ele está. Aí entrou no cômodo, tinha uma pessoa lá, onde é que ele, o mestre tal está? Ele está no quartinho ali, a casa estava toda vazia, não tinha nada. E aí ele entrou por uma porta, saiu pela outra, ele achou um cômodo, e estava lá o mestre sentado num banquinho de madeira, com 2 livros assim do lado. Ele chegou para falar para o mestre, senhor, procurei tanto, gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, mas antes eu fiquei meio curioso. Eu entrei aqui nessa casa enorme, e não vi nada aqui dentro. Onde estão as coisas do Senhor? Onde estão suas coisas? Aí o mestre olhou para ele e disse assim, e onde estão as suas coisas? O jovem disse, mas eu estou aqui de passagem. O mestre disse, eu também estou de passagem. O jovem se calou e até perdeu vontade de fazer mais perguntas, porque talvez fosse isso que ele quisesse ouvir. Talvez ele quisesse dar conta de que, de fato, a transitoriedade da vida não nos permite tanto orgulho. Para que tanto orgulho? O que é que a gente tem de verdade? O que é que a gente possui de verdade? Também não vamos querer dar uma de São Francisco, né? Sair largando tudo porque a gente não vai suportar. Tem muita gente que entra num processo de busca espiritual e aí vai se modelar, que é um espírito fantástico para você se modelar, mas não vai modelar a vida seta dele, porque você não vai suportar se desapegar de tudo, né? São Francisco largou tudo, roupa, saiu nu da igreja, não é isso? Largou tudo, não vai fazer isso não.
Não vai dar certo. Porque a questão, às vezes, também não é ter ou não ter, não é? É saber ter e saber não ter. A questão não é ter ou não ter. É saber ter. Ter as coisas, ser dono das coisas. Ou as coisas são donas de você? Quem é que manda? É igual aquele sujeito que compra um carro novo, bonito. Bonito, carrão, ele trabalhou, mérito, carro bonito, todo. Aí fala assim, vamos dar uma volta no carro. Ah, não, porque hoje está chovendo, vai mais sujar o carro. Né? Aí depois a esposa dele disse, vamos tal lugar. Não, mas se parar o carro lá, o pessoal arranha. Né? E aí, toda hora tem um problema, né? Aí ele não usa o carro. Porque não pode isso, não pode aquilo. Quem é dono de quem? Quem é que dá? Não, não, você não me leve não, porque pode me sujar. É como se o carro estivesse dizendo a ele isso aí, né? Então ele é dono do carro? E daí? O sujeito que compra. Uma vez um amigo meu estava me dizendo, você que gosta de comprar vinhos caros. Aí compra, bota lá, vai juntando aqueles vinhos, né? Aí disse, um dia eu vou tomar, um dia eu vou tomar, um dia eu vou tomar, no aniversário de minha filha, não sei o quê, tarará, né? Comemorar tal coisa, e vai guardando, 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 e vai. Aí ele se empolga, compra mais, e a adega vai enchendo, e tem aquele, não, eu vou tomar um dia, né? Esse dia nunca chega, daqui a pouco ele bate as botas, quem vai tomar é os amigos, é os filhos. Então, a relação com as coisas, porque a matéria é importante para o espírito, não dá para o espírito evoluir sem um contato com a matéria. Senão a gente não reencarnava, né? Ficava lá no mundo espiritual, evoluindo lá, não é? Mas a gente reencarna e volta e dá um boot, né? Porque dá um boot, dá um reset, não apaga tudo da memória. Mas cada encarnação é um boot, né? Você reseta, começa de novo. Só que todas as tendências, os aprendizados estão lá. Tudo que nós vivenciamos. Está onde? No inconsciente. Psicologia, notadamente a psicologia junguiana, ao estudar o inconsciente, percebe a riqueza que é a vida inconsciente na vida do ser humano. Nós pensamos que somos movidos pela nossa consciência, pelo consciente, aquilo que a gente consegue dar conta na consciência, mas na verdade o nosso inconsciente nos move todo o tempo. Cada gesto, cada atitude nossa, cada ação tem, além de uma motivação consciente, fundamentalmente uma motivação inconsciente. E que nós não nos damos conta. E as reencarnações estão aí, no inconsciente. Se a gente pensasse numa montanha, vocês sabem aquela montanha que tem na África, o Kilimanjaro, aquela montanha grande, ou mesmo o Everest, pense numa montanha gigantesca. Não sei se, a que vocês quiserem, pense uma montanha gigantesca. Aí ela é tão grande, tão alta, que está cheia de neve na cúpula, né? Estão vendo a nevezinha? Olha lá. Aí, lá, no cume da montanha, lá na montanha, lá, tem uma casinha desse tamanho. Uma casinha. Você não consegue nem enxergar, porque a montanha é tão grande, na verdade, só se você botar um binóculo para ver a casa, né? Vamos imaginar que a montanha toda é seu inconsciente. E a casinha é seu consciente. Olha que desproporção. Que desproporção. Então, o mundo inconsciente, a parte inconsciente da nossa psique, que abarca, como eu disse, também as nossas vidas passadas, ela é imensa. E ela nos move muito mais do que a gente imagina. Então, veja a importância do autoconhecimento.
que é esse mergulho, entrar em contato com as nossas partes obscuras, entrar em contato com aquilo que nos é dado ter a percepção instantânea, o mundo inconsciente. Não são só os espíritos, né, que nos influenciam e que a gente não dá conta, porque a gente vem para o centro espírita, toma contato com essa realidade do mundo espiritual, sabe que os espíritos estão, passa a saber, não sabe não, passa a saber que os espíritos estão a nos influenciar diuturnamente. E nós começamos a tentar resolver o problema, né? Então quer dizer que eu estou indo por aqui, porque tem espíritos que estão me conduzindo para um lugar, ou que não gostam de mim e que estão me levando para o buraco. Aí vamos para a mediúnica. Tem a mediúnica aqui, não é? Não vai ter o atendimento? O pessoal que está no atendimento? Só que esses espíritos só conseguem interagir, ou seja, só conseguem verdadeiramente nos influenciar. Sabe por quê? Porque nós damos causa a essa influência através dos nossos complexos, notadamente nossos complexos de culpa, e que estão no inconsciente. Porque veja, um espírito obsessor, digamos assim, que lhe influencia, que diz que quer se vingar de você porque deu conta de um problema seu na vida passada, se ele consegue ter êxito nisso, em, digamos assim, eu não gosto dessa palavra, acoplar, né? Você imaginou você ficar andando assim, ficar vendo aquela cena, o pessoal assim atrás de você? Não é bem assim que a coisa funciona, mas é um processo mental. A conexão, mente a mente, que vai se sedimentando. E essa conexão só se dá, porque os complexos estão ali. Notadamente o complexo de culpa. Ou seja, lá no fundo, você se sente culpado. Você nem tem conta disso, porque não é algo consciente. Os complexos estão no seu mundo inconsciente. E você não se dá conta. Notadamente o complexo de culpa. Porque não é essa culpazinha que você sente um arrependimento. É uma culpa que está lá profunda. Dada pelas suas vivências e pelo aquilo que você fez no passado. E então esses espíritos conseguem se conectar, porque há culpa. Vejam, e essa culpa está lá no inconsciente. E aí se dão os processos obsessivos. Não há possibilidade alguma de haver um processo obsessivo sem essa inter-relação entre o complexo de culpa e a realidade da influência da presença. Então, veja, os espíritos me conduzem, meu inconsciente me conduz. Como é que eu resolvo isso? Então, quem é que manda em mim mesmo? É por isso que a gente precisa ser humilde. Reconhecer tudo isso é um ato de humildade. Vamos lavar os pés da mente, né? Vamos lavar a mente. E dizer, bom, eu preciso me conhecer verdadeiramente, quem eu sou. Porque aquilo que eu não dou conta em mim, que eu acho que eu não sou, e começo a ver nos outros, começo a me incomodar com as atitudes alheias, mais do que os meus próprios erros, significa que é bem provável que eu esteja projetando no outro algo que eu nego em mim. Sabe? E todo esse processo só se resolve dentro de um mergulho de autoconhecimento. E não é possível fazer esse mergulho sem humildade, sem ficar descalço e lavar os pés do mestre. E deixar ser lavado pelo mestre, que não é problema algum para ele. Zero problema. Zero problema. Eu fico olhando ali a figura de Chico, lá escrevendo, tem um quadro lá no fundo, ó, tem Jesus de um lado. Aqui a gente está bem servido, né? Qualquer coisa tem Jesus aqui, Chico Xavier ali e São Francisco aqui. Então não tem como eu dar errado aqui. Né? Eu tenho que pensar um dos três para me ajudar. De pensamento devagar, opa, pede ajuda aqui, é um dos três. E a gente está bem servido aqui, não é? Aí Chico lá escrevendo, a marca dele como médium, era a humildade. Era a marca dele ímpar. Quem já leu isso aqui sobre Chico Xavier? Quem já leu 3 linhas sobre Chico Xavier?
vai entrar em contato com a humildade. Não tem como. É uma marca tão forte que terminou gerando até nos médiuns espíritas essa coisa, né? Que aí todo mundo quer se modelar nele, aí fica o médium espírita, dá aquela de, humilde, né? Querendo modelar Chico. Mas não sei se consegue fazer igual, porque esse é um processo dele que vem de dentro para fora, não é uma questão de você dizer da boca para fora, é sair do seu coração. E Chico era assim, era realmente uma figura ímpar, né? Nos deixou em 2005. Última vez, pelo menos ele era pé quente, porque o Brasil ganhou a Copa. A última vez que o Brasil ganhou a Copa, em 2005, ele morreu no mesmo dia. Não é? 2005 não, 2002. Desculpa. A última Copa que o Brasil foi pentacampeão. 2002? 2002, desculpa. 2002. Ele morreu no mesmo. 4? Ih, agora me perdi. Foi 2004. Foi no Japão. 2 ou 4? Pronto. Ele desencarnou, quem lembra? No dia. Estava todo mundo comemorando. Ele disse, opa, está aqui uma boa oportunidade, deu. E-me embora, né? E aí saiu. Deixou esse corpo dele, já estava aos farrapos, né? Chico sofria de problemas de saúde há anos. Problemas mais terríveis. O problema é que a gente não aguentaria nem ficar uma semana. Ele aguentou anos com problemas sérios de saúde. Já não recebia as pessoas como recebia antes, porque ele ficava, era costumeiro, né? Após as palestras, após as exposições, as psicografias dele, ele recebia aquela fila de gente para falar com ele, ficava horas, né? Terminava a palestra até de madrugada, entendendo um por um. Uma paciência incrível. Às vezes era 5 palavrinhas, mas o cara ficava ali dias para dar essas 5 palavrinhas com ele. E ele sempre atendia a todos com muita... E ele que saísse da linha, né? Porque tinha Emmanuel lá, o senhor, que Emmanuel é algo duro, né? Vocês se lembram o filme sobre ele, que a Globo até fez? Que aquele ator Xavier, né? Que coincidência, né? E você sabe que foi interessante, porque depois que Nelson Xavier fez esse papel de Chico, ele meio que mudou a vida dele, né? A imersão nessa personalidade extraordinária que é Chico Xavier mudou a vida de Nelson, né? Ele passou a fazer outros filmes espiritualistas, espíritas, e aí ele meio que ficou transfigurado. Vocês veem no filme o grau de identidade. Tem aquela famosa cena que Chico Xavier eles estão no avião, né? Vocês lembram? Que o avião começa a dar turbulência. E aí o povo começa a gritar. Acho que não sei se é a terceira vez que ele estava voando. Aí ele começa a gritar também, Chico começa a gritar. Nós vamos morrer, não sei o que. Aí, mano, chega do lado dele e diz, o que o senhor está fazendo aí? O senhor quer morrer? Morra com dignidade. Pare de gritar. Ele está certo. Que ele se empolgou, estava gritando também, né? E o avião não caiu nem nada, só fez balançar. Aquela cena muito engraçada. E esse trecho é falado, né? Quem já leu biografias de Chico, tem mais de uma. Não é uma só. Essa passagem é bem interessante, né? Então, o esposo morra com dignidade. Há de gritar igual uma mocinha aí, desesperada. Enfim, esse era Chico Xavier, um arauto da humildade. Eu poderia citar vários, cara, eu não vim preparado. Tem livros, lindos casos, já leu esse livro? Lindos casos de Chico Xavier. São várias passagens, né, de experiências dele assim, fantásticas. E ali a humildade sempre presente, né? Alguém que se dispôs a fazer um trabalho extraordinário. Vai ser difícil parecer um médium com a sua capacidade, produção mediúnica, né? São centenas de livros, mensagens, psicografias, centenas, né? Ele começou, não sei se você sabe, o trabalho que ele começou a fazer, porque muita gente associa ele ao trabalho das cartas, né? De parentes desencarnados. E o pessoal pensa que ele começou, não, ele depois quase 30, 40 anos de mediunidade, foi que ele começou a fazer esse trabalho. É o correio do além, né? Ele sentava lá em Uberaba já, e o pessoal ficava lá
Horas, gente para dedéu lá do lado de fora, esperando as cartas. Ele nem via as pessoas, né? E de repente, era chamado no microfone, fulano de tal. Aí os caras estavam lá, estavam uma semana esperando a carta da mãe, do filho perdido, né? Tem alguns livros que tratam sobre isso. E a licença de falar de Chico é por isso, porque a mensagem fala de humildade. Como é que a gente não vai lembrar? Pelo menos ele está mais perto, né? Jesus era humildade em pessoa, mas Chico estava aqui tem pouco tempo. Nos deixou tem pouco tempo. Tá? Mas a imagem do lava-pé, né, que aqui certamente dá ensejo à cerimônia, que inclusive da Semana Santa, né, do lava-pé, ela é muito simbólica. Né? Ela fala desse despir totalmente de qualquer vaidade. Porque quando o mestre se dispõe a lavar, se o mestre faz isso por você, o que é que você vai dizer? Então é preciso entender a mensagem profunda e começar esse mergulho dentro de si, né? Para buscar alguma coisa que possa lhe servir para a sua jornada evolutiva. Onde é que está isso? Onde é que está esse tesouro? Certamente dentro de você. Mas não é possível fazer essa jornada sem humildade. É muito difícil. O espírito apanha pra caramba nas reencarnações, ou seja, apanha, linguagem figurada, colhe sofrimento atrás de sofrimento, erra. Né? Para aprender, a reencarnação é um processo educativo. É um processo. Não é um processo de castigo, o pessoal adora falar isso, né? Pagar. Já tem tanto carnê vencendo aí, fatura do cartão de crédito. Por que tem que associar a reencarnação a essa coisa de vamos pagar? É o carnê do baú? Ainda existe carnê do baú? Acho que não existe mais, né? Desde que a Magazine Luiza comprou lá o baú da felicidade, não tem mais não. Será que você vai pagar o seu karma, né, em suaves prestações? Como figura retórica, como metáfora, é legal para entender, mas não é assim que funciona. Minha amiga estava lendo aqui sobre a misericórdia. Né? Você vê que a misericórdia é o desconto que Deus dá na prestação. Vocês entenderam o que a Ana falou? É o desconto, sabe? Talvez se eu pagar antecipado, aí dá um desconto, Deus dá um desconto. É a misericórdia. Quer dizer, ou seja, o efeito nunca é igual à causa, porque existe a lei de misericórdia atuando. Não é uma coisa assim, pá, pá. Não. O amor de Deus é uma coisa extraordinária pela gente, né? É muito interessante. Por mais que a gente não consiga entrar em contato com esse amor de Deus, mas ele está aí. Até para amenizar os seus erros. Não para te tirar a responsabilidade. Espera aí. Aí não. Não vai tirar a sua responsabilidade. Você realmente colhe o que planta. Mas Deus dá uma amenizada. Deus dá uma forcinha. Ameniza um pouco. Para te dar uma chance, porque a substância primordial que sustenta o universo, a energia primordial que sustenta tudo isso aqui, minhas amigas e meus amigos, é o amor. É o amor. Não há absolutamente nenhuma possibilidade de eu, você e a torcida do Flamengo, que é muito grande, né? Com todo respeito aos outros torcedores, eu não sou flamenguista, não. Nem eu, nem você, nem a torcida do Flamengo vai ser feliz se a gente não aprender a amar. Tá? É simples, só são A, M, A, R. 5 palavras, 5 letras, né? 5 letrinhas. 4. Eu estou mal de conta hoje. Eu contei 4 vezes, amigo. É verdade. Eu estou mal de conta hoje. Eu vou parar de falar exemplo de número. Vou falar de outras coisas, porque estou errando. Né? Errei o ano que a Copa de 2002, 2004. Enfim. O que importa é que, se for 4, melhor ainda, porque é mais simples a palavra. Agora,
vivenciar no coração, aí que são elas. Aí que são elas. A gente é tentado a desviar da rota a todo momento, com as inquietações, preocupações, traições, toda a sorte de problemas que a gente tem. Toda a sorte de problemas. A todo tempo nos desviar da rota. Ó. E a gente... Mas não há possibilidade nenhuma de ser feliz sem descobrir o poder do amor na sua vida e na minha vida. Não dá. Isso aí é 2 mais 2 é igual a 4. Você pode levar um tempo. Você pode demorar. E é por isso que a gente tem várias reencarnações para aprender. Mas, certamente, você vai aprender. E se você começar a perceber que você está começando a ser realmente feliz, não é uma alegria de fim de semana, nem uma sensação prazerosa que vai e vem, mas você começar a perceber que você está se sustentando numa felicidade que vem de dentro, certamente você está começando a aprender a amar. Certamente o amor está presente ali, funcionando na sua vida. E aí você pode dizer, bom, agora eu estou aprendendo realmente a amar. Amar com desapego, com total entrega. É difícil, né? Esse aí. É fácil falar. É fácil falar aqui nesse microfone. Agora vamos exercer, vamos viver isso no dia a dia. No trânsito, né? O trânsito é um lugar bom para você testar se você está amando. Você toma uma buzinada atrás, você no celular, no WhatsApp, logo na hora que você estava no WhatsApp, você toma uma buzinada atrás, né? Que incômodo, né? Eu estava aqui teclando no trânsito, né? O quê? E toma uma buzinada, ainda fica chateado com o cara que deu a buzinada, né? Em vez de estar chateado com você que está fazendo um negócio que vai dar coisa boa, né? Você descobriu essa habilidade datilógrafo do trânsito. Né? Rapaz. Esse que vos fala aqui, de vez em quando tem que dar um esporro nele mesmo, que dá aquela tentação. Não, um conselho, bota o celular para baixo. Porque você sabe, se acender, você vai querer olhar. Não vai? Então bota ele para baixo. Mira assim, ó. Esconde o danado, porque se ficar mal, o cara bota assim às vezes, né? Aí dá aquele, a tela faz assim. Opa. Aí você fala assim, para ver se aparece o nome da pessoa que mandou o zap. Eita, aí apareceu. Aí você assim, não vou ver, vou esperar o próximo engarrafamento para olhar. Aquele conflito que se estabelece. Mas o engarrafamento não chega. Porque tem hora, nessa hora o engarrafamento é bom, né? Quando você quer usar o seu celular, o engarrafamento é ótimo. Né? Mas tem hora que ele não chega e você não aguenta. Então, campanha Detran Bahia, não use o WhatsApp no trânsito. Enfim, não há possibilidade mesmo, né? Eu gosto muito, lembro de uma história que eu já contei mais de 50 vezes, mas já que nós estamos falando de humildade, de possibilidade da gente mergulhar em si, e não há como a gente fazer esse mergulho sem a gente se colocar nessa humildade. Tem uma história que eu vi há muito tempo, que é a história de uma das minas de diamante mais famosas do Oriente. Não sei se é uma lenda, é um mito, mas é uma história muito interessante. A mina de Golconda. Conta-se que havia lá, morava, um cidadão chamado Ali Haft. Ele morava, ele tinha uma tenda, uma propriedade, passava um riacho, ele criava cabras, ele já havia plantado uma árvore e havia tido um filho. Então ele já era um homem realizado lá. Para muitos muçulmanos isso é a realização, né? Está ali. E a arte de hospedar, porque lembremos que lá no Oriente, muito povo muito nômade nas suas barracas, então o hábito de hospedar bem era um hábito da cultura desse povo.
E ali Raft morava lá com a sua cabra, com sua esposa, no seu riacho, morava em paz. Até que um dia, passando por ali, um sacerdote, um monge, né, caminhando. E já era quase final da tarde, ele passando por ali, Raft percebeu que ele não tinha onde pousar, ofereceu sua tenda para que ele passasse a noite. E o sacerdote aqueceu, achou o convite generoso, e aqueceu. Ele resolveu passar a noite. Raft matou o carneiro, fez um belo jantar, e eles à noite conversavam, havia uma lareira, eles estavam conversando, conversa vai, conversa vem, e Raft, e o sacerdote pergunta a Raft, você conhece diamantes? Raft disse, diamantes? O que são diamantes? E ele disse, você não conhece diamantes? Diamantes são as pedras mais preciosas que existem na natureza. São pedras de extraordinária beleza depois de polidas. E não é possível ser feliz um homem que nunca viu nem teve diamantes. Raft tomou-se de surpresa e pensou, por que ele está me dizendo isso? Diamantes eu nunca vi, mas eu sou um homem infeliz. E foi dormir. No outro dia o sacerdote foi embora, mas deixou ali uma dúvida na mente daquele homem, que começou a pensar, será que eu sou feliz mesmo? Eu não tenho um diamante, nunca vi um diamante. Será que eu sou feliz? Nunca vi. E aí ele pensou que essa ideia o abandonaria. Foi dormir mais uma noite. Mas a ideia não o abandonou. A pergunta ressoava dentro de Raft. Você nunca viu? Não tem diamante. Portanto, você não é um homem feliz. E noite após noite, ao invés dessa pergunta sumir da mente dele, só aumentava o desejo dele conhecer diamantes. E talvez os tê-los. Então ele chegou para sua esposa e disse, bom, acontece que eu não consigo mais continuar pensando que sem diamantes eu não possa ser feliz. Eu vou sair ao mundo para procurar diamantes. Começou com a esposa, chamou seu cunhado, disse, olha, você vai tomar conta da minha esposa, dos meus filhos. Eu vou viajar para tentar achar diamantes. E quando eu os encontrar, eu voltarei. Partiu, deixou a esposa com o cunhado. E saiu pelo mundo procurando diamantes. Mas não os encontrava. Não os encontrava. Passava para lá, percorreu estradas, caminhos, nada dele encontrar os diamantes. E ao final de alguns anos, ele era um homem totalmente atormentado, porque além do que, se sentia culpado de haver largado a esposa, o filho, sua propriedade, em busca de algo que ele até então não conseguia encontrar. E numa noite de tal tormenta, diante de uma ponte, ele se atira ao rio e dá conta e cabo da sua própria vida. Porque não havia encontrado diamantes. Tempos depois, estava lá a propriedade, seu cunhado morando ainda com a irmã, não é? E ele não havia voltado, a propriedade estava próxima, havia mais carne, ovelhas, o riacho passava ali. Quem passa novamente naquela propriedade? O mesmo sacerdote. E diante de um novo encontro, agora com o cunhado, esse sacerdote
pousa na casa novamente. Procura saber, olha aqui, eu passei há muitos anos e tinha uma pessoa aqui, o senhor Ali Raft, onde ele está? Esse era meu cunhado, ele saiu daqui à procura das tais pedras preciosas que falaram para ele que eram muito importantes. Aí o sacerdote disse, acho que fui eu que falei para ele. Mas ele ficou assim, desse estado? Disse, pois é, ele partiu, decidido a encontrar os diamantes, porque, dado conta de que não seria feliz sem os tê-lo, resolveu partir adiante, em busca dos diamantes. E então que eles conversavam, aquela lareira, o fogo ardia e clareava a tenda. Quando o sacerdote notou um brilho estranho sobre uma bancada, havia uma pedra que, ao contato com a luz do fogo da lareira, brilhava. Aí ele perguntou, o que é aquilo? Aí o cunhado disse, aquilo são pedras que eu colho no rio. Esse riacho que passa aqui, tem várias dessas pedras. Eu coloquei aqui, achei bonito, coloquei para enfeitar. E o sacerdote disse, mas espera aí, isso são diamantes? E você as tem aí no seu riacho? Em grande quantidade? Sim, são pedras. Aí ele pegou, viu? Porque havia um pedaço encravado na rocha, um diamante. E aquele riacho era cheio dessas pedras. Cheio. Ali Raft havia viajado quilômetros em busca dos diamantes. E eles estavam ali, sob os seus pés. Qual seja a gente, né? Que viaja, busca isso, aquilo, e onde é que está o seu diamante? No seu coração. Aí dentro de você. Na possibilidade que você tem de amar. Em amando, se conectar com Deus. E sem Deus, jamais seremos felizes. Muita paz.